Camargos Cast no ar! Boa tarde, Michel! Boa tarde, olha aqui, ó. Você tava molhando o bico, eu te chamei. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá o momento que você estiver assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso Camargos Cast. E hoje temos uma convidada especial. Convidada, muito querida, a gente tem conversado já há algumas semanas até chegar aqui nessa data. Então hoje nós estamos aqui com ela, que eu vou fazer uma breve introdução antes de vocês conhecerem quem é a nossa convidada. Ela é treinada, tem uma colinha aqui porque é muita coisa. Vai. Ela é treinada em liderança pelo próprio Dr. Stephen Covey. Platinum Partner e Senior Leader. Líder sênior do Anthony Robbins. Uou! Se liga, peraí. Transformer em Tapasvi, Mahatapasvi e agente da paz da O&O Academy India. Buenas, Ekam. Professora para alunos de MBA para liderança e expansão da consciência. Meu Deus! Estrategista de vida e negócio para executivos de alto escalão. Fundadora e CEO da Universal Studies Language Coaching for Success por quase 4 décadas. Treinadora e professora de liderança em inglês, criando e desenvolvendo líderes de hoje para amanhã. Uau! De hoje e do amanhã. Meu Deus! Ela é a Miriam Magalhães. Miriam Magalhães, seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Michel, por essa oportunidade. É tão bom estar entre pessoas de luz. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo tempo e pela oportunidade de contribuir, porque o segredo da vida está em doar algo, né? The secret to living is giving. O segredo para viver é doar. Uau. Então, estou aqui para isso. Ô Miriam, e aí, pra gente começar aqui, eu queria muito saber como que o inglês entrou na sua vida, porque eu vejo que você sempre aí cercada de grandes nomes. Stephen Covey, Dr. Stephen Covey, Anthony Robbins, quem mais? Michael Singer, Singer. Deepak Chopra, Shri Krishna Ji, Shri Prita Ji, entre outros, né? Como isso aconteceu? Como que você entrou nesse mundo? Como que você conheceu essas pessoas? Porque para acontecer isso, primeiramente, você teve que ter ali uma fluência no inglês. Então, como que o inglês começou na sua vida? Na verdade, isso daí começou com meu pai Sócrates. Que era como o nome, né? Mesmo diz, foi um grande filósofo. Sim. Todo comerciante de automóveis é um grande filósofo. É negociante, com muita experiência de vida. E eu sou a caçulinha. E minha mãe pensou que eu fosse a menopausa dela, sabe? Então, eu tive pais mais velhos, portanto, mais sábios. Muitas vezes não, mas a tendência natural é a evolução. Sim. Quando chegamos no mundo aqui, chegamos bebês totalmente ligados com algo maior, Sim. uma inteligência universal, o Criador. Sim. E depois a gente se reconecta para a gente dizer adeus, porque tudo aqui tem começo, meio e fim. Eu digo que a vida é como um rio. Muitas pessoas dizem assim que o rio está seco. Eu digo, não. Não existe rio sem água. Sem o fluxo de água, não há rio. Então, sem o fluxo de eventos nas nossas vidas, não há vida. Mas aqui, o que nós vamos presenciar é que tudo tem começo, meio e fim. E talvez pelo fato de eu ter tido pais mais idosos, eles não se preocuparam tanto com coisas que outros pais mais jovens se preocupam tanto, né? Então, em vez de escutar historinhas, sim, me contaram contos que são muito bons, mas eu vivi escutando filosofia à noite.
Então, eu comecei, meu grande mentor foi meu pai. Seu pai E Sócrates. meu pai, Sócrates. Então, escutei árabe, porque ele veio de uma família libanesa. E o inglês fazia parte da minha família, porque a minha irmã mais velha, bem mais velha do que eu, já tinha feito AFS, tinha ido como uma aluna para os Estados Unidos, aqueles Sim, programas, sim. né, de intercâmbio. E sempre gostei de músicas estrangeiras. Eu acho que foi a influência da minha irmã mais velha e eu quis seguir esse caminho. Mas com 5 aninhos, algumas coisas eu já fui fazer, como inglês, francês, balé, piano. Parecia até que eu era um desses jovens de hoje, sabe, que os pais não têm tempo para nada e mandam estudar tudo quanto é coisa. Então, mas era diferente. Era muito bom. Eu Miriam, tenho boas te estudei lembranças. um pouquinho. E eu sei que você é a caçula de 4 irmãos. E quando você Que somos em 5. 5. Éramos 5. É. E aí você teve uma... Seu primeiro desejo era ser freira. Como é que você foi parar com pra ser 6 treinadora de executivos? Eu acho que eu já quis ser tanta coisa na minha vida. Então, com 6 anos, meu sonho era ser freira. E por quê? Porque minha mãe me colocou num colégio de freiras. E a minha primeira professora, minha segunda professora, foram professoras, assim, excepcionais. E elas eram fantásticas. E elas ensinavam com paixão, com amor. Sim. Então, eu acho que quando você trabalha operando de um estado de paixão, Sim. você transmite alegria. Então, eu queria ser como elas. Então, na minha cabeça, eu queria ser uma freira. Sim. Com 9 anos, eu vi o meu irmão mais velho se preparando para ser médico. Então, eu falei, vou fazer medicina. Sim, já foi mudando. E aí ele falou assim, não vai fazer medicina, você tem que ir para os Estados Unidos. Aí, aquela coisa. Eu só sei que antes de ir morar nos Estados Unidos, eu sempre ia para os Estados Unidos quando ninguém ia, né? Eu não sei por quê, talvez. Realmente eu não sei o motivo, mas eu sei que muitos parentes do Líbano foram morar lá também nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos. Mas não acredito que tenha sido por conta dos parentes, porque eu fui viver com uma outra família que não tinha nada a ver com a minha família. Era uma família típica americana mesmo. Mas, enfim, eu estava falando sobre como que o inglês apareceu. Como que você se tornou treinadora de executivos? Como que o inglês... Então, não, subsidiou isso, você né? falou que eu quis ser várias coisas. Lá nos Estados Unidos, como eu já tinha entrado aqui Sim. em medicina e não podia trancar matrícula, entrei em administração hospitalar, mas aí podia trancar matrícula. Bom, primeiro eu prestei para tudo, né? Sim. E entrei em quase tudo. Biologia, letras, advocacia, estou pensando em inglês, gente. Direito. Enfim, bem perdida. Mas uma coisa... Tinha clareza. Essa época. Não, eu tinha a certeza que o que eu queria era ajudar as pessoas. O que faz uma freira? O que faz um médico? O que faz um advogado? Sim. O que faz... a minha paixão sempre foi ajudar. Como? Ensinando. Então, eu comecei a reparar nos meus filmes de quando eu era criança. Meu pai gostava muito de filmes, não é à toa que meu filho é ator. E eu comecei a observar, porque a gente acaba observando muitos outros e quase não temos tempo para nos observarmos. E eu comecei observando o mundo lá fora, me vendo quando eu era criança. Sim. E eu percebi que eu gostava de ganhar boneca, mas não para brincar com a boneca, eu punha a boneca sentadinha. O meu brinquedo favorito era o quê? Uma lousinha. Porque eu queria ensinar. Então, os meus amiguinhos, eles, quando eles me viam, falaram assim, lá vem ela querendo brincar de escolinha. Entendeu? E eu ia ser o quê? A professora. Como é que não viram isso antes? Mas sempre gostei também das artes, né? Sou pianista, gosto de pintar. Enfim, eu gosto de tudo.
Eu acho que eu só não gosto de correr de automóvel, tá? Sim. Como meu irmão, de moto, essas coisas que ele ia sempre para Interlagos. Mas voltando, o meu negócio era ensinar. Sim. Mas para você poder ensinar, você precisa crescer. Você precisa crescer para depois contribuir. E sempre fui muito estudiosa. Para mim, e vou continuar sendo. Eu sou muito curiosa, eu quero aprender mais. Para quê? Para que eu possa contribuir ainda mais. E foi no ano de, acho que 1999, 2000, eu ouvi falar num tal de Tony Robbins. Mas antes do Tony, já nos anos 80 e 90, eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Stephen Covey. Já como professora de inglês, apesar de também ter feito administração hospitalar, Sim. ter me formado, Olha inclusive, só. fui convidada para ser diretora no hospital. Sim. Apesar de tudo isso, eu queria aprender outras coisas. E foi aí que quando eu conheci o Dr. Stephen Covey, ele começou a me ensinar sobre liderança, sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Famosíssimo esse livro dele, né? É um best-seller. E depois sobre o 8º hábito. E o 8º hábito é exatamente o que eu fui estudar na Índia. Nós temos 4 tipos de inteligência. Então, tem PQ, que é a inteligência do corpo físico. Certo. O corpo, você, quando vai digerir um alimento, você não precisa se preocupar. O corpo sabe se curar. O IQ, que é o intelecto. Sim. EQ, que seria o emocional, a inteligência emocional. Mas até os mamíferos têm isso. Os golfinhos têm isso. As baleias também têm. Sim. Esse tipo de inteligência. Mas somente o ser humano tem o que nós chamamos de self-awareness, autoobservação, que é a inteligência do espírito. Só que nós não estamos nos desenvolvendo muito nessa área. Por espiritualidade, eu não estou falando sobre religião. Sim, sim. Aliás, eu tenho entre os meus clientes e amigos muçulmanos, judeus, ateus. Sim. Uma das coisas belas que eu acredito na espiritualidade é que não há divisão. Verdade. Somos todos conectados e somos um só. Sim. Mas voltando, qual era a mesma pergunta? Não, aí como que você falou que você se conectou lá nos anos 80? Sim, eu comecei com Stephen Covey, como que foi essa trajetória. É. E aí, no ano 2000, através de uma amiga e de um cliente, eu vi falar no Tony Robbins, aí eu comprava aqueles vídeos, né? Sim. Tinha fita cassete, aquele vídeo, Sim. VCR. E aí eu vi o Tony Robbins falar e ficava encantada. Aquela energia dele, né? Tudo. E aí eu comecei a ler os livros do Tony. Poder Sem Limites, Desperte o Gigante, Interior, tudo em inglês. E eu começava a ensinar nas minhas aulas de inglês. Por isso que eu falo que nós ensinamos. What is it that we teach? Nós ensinamos o quê? A gente ensina a língua, como ler, como escrever, como falar. Algo sobre a língua. Something about the language, a gramática por trás, a pronúncia por trás. Mas a minha paixão sempre foi ensinar algo que vá adicionar valor na vida daquela pessoa, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Aí eu chego. É. Aí eu cheguei, sabe como é que eu conheci a Miriam? Olha Sim. como que é a vida, né? O Yoshi, que ela conhece como Deodato, foi aluno dela, de uma das professoras dela lá, né? Que é, como eu falei no começo, sim. é para turmas assim de executivos ou gerentes de alto escalão e tal. E eu comentei com o Yoshi o meu desejo de ir para os Estados Unidos. E eu ainda ia pro primeiro ano, acho que eu tava indo para passar férias, passar 30 dias, só que estudando inglês lá. E ele falou para mim, olha,
tem a Universal Studies, porque você não conversa com eles lá para te preparar para você ir pro seu estudo com mais preparo, né? E Sim. aí eu liguei lá, marquei, e cheguei lá, fui atendido pela recepcionista e eu tava lá esperando. E nesse dia, a Miriam é super ocupada. Ah, E nesse dia, a Miriam passou e ela foi pra sala dela, ela me viu lá e ela ligou na recepção perguntando quem é esse rapaz aí? Ah, vim falar com a Mônica, não sei qual é o nome da pessoa, Patrícia, vou inventar um nome qualquer. Vai conversar, vai fazer um teste e tal. Ah, quero falar com ele. E aí ela me chamou na sala dela. E aí nós começamos a conversar. E ela foi quis amor à entender. primeira vista. Foi. uau! E aí ela começou a mostrar tudo. Aí ela, Michel, você tem que ler esse livro aqui, O Poder Sem Limites. E ela tinha lá a versão de 1983. E aí eu... Nossa, você lembra? Eu lembro porque eu procurei essa edição. Eu queria aquela. Aham. E ela me emprestou. E eu li, eu falei, não, esse livro eu tenho que levar comigo. E eu comprei esse livro, Me postei lembro. na internet, comprei. E aí nós nos conectamos. E a gente vem, né? E ela me preparou. Porque ela falou que ela prepara, não é só... Por isso que eu não consigo nem chamar lá de aula de inglês. Eu falo que escola de inglês. Eu falo Liderança que é uma em inglês. consultoria, é uma liderança em inglês. Mentoria. E eu tava naquele momento de transição. Sim. Imagina, eu cair na mão dela. Então, mas Não foi sei. na época, porque em 2012 eu recebi um e-mail e eu fui para o primeiro evento com o Tony Robbins nos Estados Unidos. Tá. E lá, durante o intervalo do curso, tinha uma propaganda sobre os Platinum Partners, esse grupo Sim. de Platinum Partners. Então, eu achei fantástico. E esse grupo de Platinum Partners é o que exatamente? Primeiro que você tem que ter dinheiro para entrar. Sim, eu Né? imagino. Você dá uma entrada de $85 mil, mas a brincadeira sai em torno de $120 mil por ano. Sim, por ano. Onde você acaba aprendendo tudo com o próprio Tony, Ah, tá. viajando pelo mundo com o Tony, aprendendo com o Tony e seus convidados. Uau. E você viaja pelo mundo para aprender e contribuir. E quando eu vi aquele grupo, eu falei assim, eu pertenço a esse grupo. Só que na época, nós estávamos nos preparando para enviar o nosso filho para os Estados Unidos, fazer faculdade nos Estados Unidos. E não é brincadeira, né? Em Sim. torno de $60 mil por ano. Aí eu falei assim, agora não dá. Eu não posso agora, porque nós temos outras prioridades, mas eu ainda vou fazer parte deste grupo. E foi em 2014 que eu recebi um convite que não estava na internet. Era um convite meio de grego, porque você tinha que pagar também. Sim. Para ir para Fiji, né? Para as Ilhas Fiji, para comemorar os 25 anos de Date with Destiny. O encontro com seu destino, com Tony Robbins. E era um grupo pequeno, seleto, e ele queria, neste grupo, uma professora. Não era brasileira, não, uma professora. Porque ele convidou pessoas chaves para poder realmente expandir a luz Uau. e o conhecimento. Ele queria uma professora. Eu recebi esse e-mail, até achei que fosse essas coisas de marketing. Imagina que eu sou convidada especial que não está no site. Fui lá no site e realmente não tinha como você chegar lá e quero ir, pagando e tudo mais. E na hora ela falou assim, olha, isso daqui você acabou de receber. Eu liguei para saber o que era. E me foi dito, isso vai acabar em um dia. E foi assim mesmo. Na hora eu só perguntei, eu sei que é para convidado, mas eu posso levar o meu filho? Aí o meu filho estava estudando artes cênicas em Nova York. Meu marido estava trabalhando na África. E ela falou assim, sim, pagando pode, né? Então, eu fui, encontrei com meu filho em Fiji. E aí eles estavam apresentando de novo, nos intervalos, o grupo Platinum. E aí todo dia eu ia lá e falava assim, mas me fala mais um pouquinho sobre as vantagens, né? Porque quando tem dinheiro envolvido, você quer saber o que eu vou ganhar, os benefícios, né? Tem que ser uma coisa win-win, bom para mim, bom para eles. Sim. O que tem de vantagem? Aí o cara falava, faltava um dia para terminar o curso. E eu falei assim, o que é isso? Essas são as viagens que são feitas. Este ano, eu vou falar para você, mas só para você, porque ainda não foi anunciado.
nós vamos para a Índia. Aí eu falei assim, onde que eu assino? Uau! Eu tentei falar pro meu marido que eu ia fazer essa loucura, mas ele, graças a Deus, não respondeu. Porque quando ele respondeu, eu já tinha assinado, apesar de poder Sim. voltar atrás. Nós temos 7 dias para voltar atrás, ou 15, não me lembro. Ele falou assim, mas eu posso te levar para a Índia por muito menos. Eu disse, sim, eu te amo, mas você não é o Tony Robbins. E por que foi tão importante, Michel? Porque ir para a Índia com o Tony Robbins, naquela época, me proporcionou uma bênção muito grande. Eu conheci, conversei assim, coisa quase que é impossível hoje, falar com o pai de Krishna Ji, sogro de Prita Ji, Nossa. Shri Bhagavan. Então, eu estava ali entre multimilionários e bilionários. Eu até falava assim, entrei de gaiato no navio. O que eu tenho para dar? E muitas vezes nós íamos em instituições e eu via as contribuições em dinheiro, eu olhei para um bilionário e falei, eu acho que eu posso dar $300, $400, não mais. Ele falou assim, você sabe o tanto que você nos ajuda? Falando sobre a sua família e o relacionamento com seu filho? Uau. Então, quando a gente pensa... Aí eu percebi que eu não era less, que eu não era menos que ninguém. Que ninguém é mais, que ninguém é menos. Que nós somos um. Então, há diferentes tipos de riquezas. Sim. E muitas vezes, a riqueza que eu poderia passar é o meu poder de conexão. E eu tive esse privilégio. Muitos Platinum Partners resolveram continuar na Índia e eu fui uma delas. E comecei a fazer os cursos lá. Mas aí também fiz cursos com Deepak Chopra, com Michael Singer, que também é um bilionário que sempre foi muito ligado na espiritualidade, Sim. que mora ali no norte da Flórida e que compartilha com estudantes da universidade, porque ele era professor universitário. Ele fica ensinando sobre espiritualidade, sobre sair do pensamento obsessivo autocentrado. Então, a gente tem que imaginar um iceberg. Você lembra da historinha do iceberg? Você tem um iceberg. O que você enxerga? A ponta. A ponta. Aquilo é o que você sabe sobre você. Os 95% que estão ali, escondido, Sim. é a sua unawareness, a não consciência. Uau. Nossa. E quem toma as decisões por você é a sua não consciência. Então, o que tem mais de importante que aprender sobre você mesmo, mas não através dos seus pensamentos? Porque nós temos pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos. Nós temos emoções, mas nós não somos as nossas emoções. Nós temos um corpo, mas nós não somos esse corpo. Nós temos um self, um eu, mas nós não somos esse eu. Nós somos pura consciência. Miriam, a gente consegue, então, com essa Gente, eu não bebi nada, não fumei nada. Aliás, eu não faço nada disso, eu não bebo, não fumo. Não faço nenhum chazinho, nada. Assim, porque é tanto Desculpe. Conteúdo. Não, é tanto mas conteúdo. É fantástico. E eu tenho que pontuar algumas coisinhas pra gente Desculpe. poder... Nossa, você falou agora do consciente, né? E eu penso, passou aqui pela minha cabeça. É a segunda vez que eu ouço isso essa semana, né? Domingo agora o Dr. Geraldo estava numa palestra e ele falou, né, o quanto nós temos de inconsciente e a nossa consciência é 3%. Nossa, alguns 4, 5. Eu fico pensando assim, como a gente precisa de tão pouco para fazer grandes coisas ou grandes bobagens, né? Mas um ponto que você estava falando antes era do seu encontro. Você desejava fazer o curso com o Tony e aí você não pôde porque você estava se preparando para financiar o curso do seu filho. Só que quando surgiu a oportunidade, era a oportunidade, né? Era um a hora grupo muito certa. seleto. E eu chamo isso, eu estava falando outro dia, nós falamos, né, de sincronicidade.
também senti a sincronicidade quando eu te conheci. Por quê? Eu tinha recebido uma orientação, uma conversa com o meu mentor na época, que era o Mestre Tanida, lá da PL. E aí ele falou, seu objetivo ainda não tá, você ainda não tá preparado para fazer seu intercâmbio. E aí eu falei, caramba, tal. Nesse meio do caminho eu te conheci, você foi lá, compartilhei o que eu tava querendo fazer, você foi lá e me deu uma mentoria, um coach em inglês, me deu uma arredondada ali. Eu voltei a falar com o meu mentor, que era o Mestre Tanida. E quando eu conversei com ele, ele falou, agora você vai, agora você tá preparado. Eu acho que isso também é... Ô, Michel, peraí. Vamos estudar melhor Vamos. o que aconteceu com você? Porque Ela tá melhor que eu, gente. quando esse maluco chegou lá e falou que tinha vendido o carro para fazer o curso de inglês. Gente, um curso de inglês não custa tanto assim, tá? Mas ele queria algo personalizado, individual e tudo mais. E ele falou, não, eu vou vender o meu carro. E aí eu comecei a falar sobre as coisas do Tony. Eu tinha acabado de voltar de uma financial trip, aí uma viagem... que era como prosperar no caos. Gente, interessante, né? Porque agora tá um caos, estava um caos. Na verdade, é como prosperar, porque a vida é cheia de altos e baixos. E aí eu comecei a falar sobre investimentos, e comecei a falar sobre coisas que ele tinha que ir para fora, não sei. Aí ele pega e vende a casa para ir para fora. Aí eu aprendi o que era uma coragem calma. E para você realmente ter sincronicidades na sua vida, você não pode partir do medo. Porque se você... Até eu tinha colocado aqui numa... Peraí. Aqui. Numa espiral, eu sempre falo, como é que é a palavra mesmo em português? Numa espiral descendente, as pessoas geralmente tomam decisões a partir do medo. Mas qual foi o seu medo? Ele teve medo? Gente, é lógico. A gente tem uma parte chamada medo, que é uma parte boa, que é aquele que vai te proteger, que não vai deixar você se jogar ali do avião, abrir a porta e pular. Depois de ter vendido casa e tudo mais, né? Carro. Especialmente. Né? Então, só que ele não partiu do medo. Ele tomou a decisão de um estado de certeza. Até poderia não dar certo. Sim. Mas, na hora, ele fez o que ele achou que tinha que fazer. Então, eu acho isso louvável. As pessoas, muitas vezes, deixam que um medo... as impeçam de fazer aquilo que elas vieram fazer, que é o quê? Evoluir. A gente pensa que evoluir é ter sucesso. Não, evoluir é aprender. Ninguém que tenha chegado lá, e eu não conheço um bilionário que não tenha perdido tudo e voltado a ser bilionário. Uau. Pelo menos os que eu conheci. Sim. Então, quando você toma decisões pelo medo, acontece isso aqui. O medo gera o quê? Obsessão. Sim. E a obsessão gera o quê? Desarmonia. E a desarmonia gera o quê? Obstáculos. E aí você começa a desconfiar de tudo, de todos, de você mesmo. Não confia em mais ninguém, não confia em Deus, nem nada. Você se torna hopeless, helpless, sem esperança e sem ajuda. Aí a vida vira o quê? Ah, uma luta, uma batalha. Como que você tá indo? Na batalha. Deus me livre, tô fora. já tem guerras suficiente. Aí da batalha, você vai para desconexão. A desconexão te leva a escapes, a vícios. Ou você trabalha demais, fuma demais, bebe, sei lá, faz muito sexo. As coisas viram, assim, um vício, né, na sua vida. E isso leva a divisões, perdas, e mais medo, e mais frustração, e mais medo, e mais perdas. Então, medo é insano. Você vê coisas que não existem. Né? Você não tem clareza nos seus pensamentos. Você vê perigo onde não há perigo. Uau. Eu vou contar uma historinha. Posso contar uma historinha rápida? Pode. Então,
Imagine aí que você está num barquinho. Se você não gosta de veleiro, tudo bem, mas finge que gosta, né? É como eu falo, assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, você está num veleiro, tá ali tranquilo, tá sozinho, tá tirando um tempo para você, aquele mar sereno, águas plácidas, aquela tranquilidade, e você cai no sono e dorme. E de repente, você acorda. E aquele barulho. E o que aconteceu? O barco está afundando. Mas você está ali com a sua o seu colete de salva-vidas, né? Mas você sabe nadar, tá com um colete. E de repente, você vê assim um movimento na água. E você começa a imaginar que é o quê? Tubarão? Tubarão. Né? Então o tubarão tá vindo, Eduardo. Ele tá vindo. Sim. Ele tá vindo. E tá indo na sua direção. O que você faz? Uau. E aí, ó, Michel, tá indo. O que você faz? Eu vou correr. Vai correr na água? Vai nadar. Ah, vai nadar. E você? O que você faz? tentar fugir, né? Você vai fugir? Como é que você vai fugir? Fala pra mim, o que você faz? Vai tentar. Olha, tá aqui pertinho de você. O que você faz? Nada desesperadamente. Nada, mas ele vai correndo, vai também nadando desesperadamente. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas o que você faz? Sabe o que você faz? Para de imaginar. Não há tubarão, era apenas um movimento na água. Eu fico até arrepiada agora. Nós vivemos, muitas vezes, desconectados do momento presente e vamos ou para um passado não prazeroso ou para um passado super prazeroso. Quando eu tinha dinheiro, eu era feliz. Quando eu era jovem, eu era feliz. Quando eu era casado, continuo casado. Mas quando eu era solteiro, eu era feliz. Se eu tivesse... Não, calma que eu já vou para o futuro. Tá. Ou num passado não prazeroso. Não quero nunca mais ninguém na minha vida porque eu já sofri muito. Eu não acredito em mais nada. Não nasci para isso, nada dá certo para mim. Você fica no passado. Ou vai para o futuro. Quando eu for mãe, eu vou ser feliz. Quando eu me tornar um bilionário, eu vou ser feliz. As pessoas vão me respeitar. Quando eu for um famoso Hollywood star, eu vou ter a mulher que eu quiser. E aí sim eu vou ser feliz. Você vai para um futuro prazeroso. Ou para um futuro não prazeroso. Ai, meu Deus do céu, vamos sair daqui porque vem comunismo. Entendeu? E você começa a projetar onde você está vivendo. Desconectado do momento presente. Sim. E o que você tem hoje? Um momento presente. O que você leva dessa vida? Absolutamente nada. Então, voltando no caso do Michel, você não partiu do medo. Você partiu justamente do oposto ao medo, que é aqui, ó. A coragem calma. O que é a coragem calma? Não é bravery, não é bravura, não é chegar lá, vou quebrar a cara dele. Não, calma, ele falou isso, deixa pra lá. Não deu certo agora, ele falou que ia fazer isso, mas deixa pra lá. Você não é que não liga, você entende que não era pra ser daquela vez. Não era para ter morado lá nos Estados Unidos para sempre, ainda. Pode ser que retorne, pode ser que não. Mas você não abre mão da sua visão. Não é objetivo. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Qual é a sua mission statement? Porque toda empresa tem uma missão, tem uma visão. E onde você tem no papel? Eu tenho aqui. Qual é a visão que eu tenho para minha vida? Muito. A gente fala objetivo, mas deveria se chamar visão. Imagem. Aí você tem os objetivos que te levam para lá. Mas a visão, inclusive nas empresas, o Dr. Stephen Covey mesmo diz que você tem que compartilhar essa visão. Quando todos os colaboradores compartilham da visão, não há necessidade de monitorar ninguém em nada.
Sim. A palavra gerenciar, ninguém tem que gerenciar pessoas, nós gerenciamos projetos. Sim. As pessoas são lideradas por elas mesmas. Quando compartilhado com elas a mesma visão e elas se identificam com aquela visão, elas de alguma forma foram colocadas como participantes para chegar naquela visão. Enfim, voltando só nisso para não ficar num monólogo aqui, você vai para a coragem calma. A coragem calma te leva ao quê? A ter uma alegria serena. Não é assim, hoje eu tô super feliz. Hoje eu tô super triste. E agora eu tô feliz porque aconteceu isso. Nós tem que estar feliz sempre. É o poder de escolha. E isso o ser humano tem. Nós temos que se aprender a separar o mundo exterior do mundo interior. O que está acontecendo lá fora? Um caos. Hoje, atraso. Eu falei assim, eu inundei o meu banheiro aqui, estava indo passar. Tal. Tudo aconteceu. Um caos. Mas e agora? E o interior? Calma. Então você tem esse estado de Ananda. Em sânscrito, Ananda quer dizer causeless joy. Alegria sem causa. É uma alegria serena. E aí, você também... Aí voltando àquilo que você sempre fala, que não há... que a gente comentou sobre isso, que não tem como ter medo e gratidão no coração. Ou você tem medo ou você tem gratidão. Então, você vai para a fonte da gratidão. A gratidão quer dizer que ninguém alcança nada sozinho. Nós só estamos aqui porque alguém tem esse estúdio, o Rodrigo está ali nos dando todo o apoio. Quantas pessoas envolvidas tem aqui? Verdade. Sem o meu filho, eu não teria conseguido chegar. Se você for... tudo que está acontecendo... Alguém vendeu esse microfone aqui, alguém fabricou. Quando você vive nessa gratidão, você consegue ver o seu propósito. E aí você fica apaixonado por aquilo. Não obcecado, apaixonado. E aí você vive num estado interior tão legal que você vai para uma outra vibração e você acaba atraindo o quê? As sincronicidades. A pessoa certa na hora certa. E aí você consegue alcançar o seu objetivo, a sua conquista. E aí quando você consegue conquistar, você compartilha com outras pessoas. Sim. E quando você divide e compartilha, você cria ainda mais riqueza. Não só para você, mas para outras pessoas. E aí você divide e compartilha de novo. E aí a maior criação de riqueza. E aí você chega ao despertar da consciência. Nossa, a Miriam é maravilhosa. Eu fico sem palavras. Às vezes eu quero aproveitar esse momento para você compartilhar com a gente aquela história sua que você gerou uma sincronicidade na sua vida quando você meio que desapegou de uma situação um pouco adversa que surgiu. É aquela história que você me contou há muito tempo atrás, que você foi como voluntária, você se tornou voluntária lá do Grupo Platinum, né? Não, foi na hora que quando eu fiz os cursos de liderança, a parte, com o Tony, eu apliquei para ser uma senior leader, uma líder sênior. E aí você tem que participar de vários eventos no exterior como uma crew member, participando ali, ajudando em tudo. Até arrumando, tirando o lixo da sala, limpando. Me lembro que o Tony ia passar e escorregar, porque estava caindo água ali. Eu peguei um rodo correndo, fui lá limpar. Então você ficava trabalhando o tempo todo. Mas eu não só fazia isso, eu acabava ensinando também pessoas que estavam tendo dificuldades em acompanhar o curso dele. Mas você tinha que ir como voluntário, como voluntária. E trabalhávamos, assim, das 6 da manhã à 1 da manhã. Era uma coisa de louco. E aí você super exausta, precisava estar no Brasil no dia seguinte
para um evento na sua escola, para uma reunião com as suas professoras, e aí o seu voo foi cancelado. O que aconteceu a partir daí? O que foi o seguinte, depois que terminou tudo aquilo, eu pensei, meu Deus, eu fiquei trabalhando de graça para uma pessoa, ensinando várias outras pessoas, esqueci da minha própria empresa, aí foi assim... Eu não vendi nada por ano que vem, meus professores. E amanhã vai ter o jantar de despedida do ano. Cadê meu discurso? Aí eu fui tentar pegar um upgrade lá na companhia aérea. E falei para a moça, o que eu preciso para fazer um upgrade? Eu preciso dormir, porque se eu não dormir, eu não vou conseguir preparar um discurso, estar bem para meus professores. Eu estou ali para servir, é o líder servidor. E aí ela falou assim, não, ela me mostrou a tela, falou assim, isso é bobagem, veja aqui, o avião tá vazio, você pode dormir em qualquer lugar. Tinha assim, eu acho que 6 gatos pingados, né? Eu fiquei assim, com o pé na frente e atrás, aí ela falou assim, e ela não deixava eu fazer o upgrade. Aí eu fui lá pro lugar os Platinums da companhia aérea, né? Nos VIP lounges. E eu escutei que o meu voo tinha sido cancelado. Aí a questão não era mais se eu quero dormir ou não quero dormir, eu quero estar lá. Entendeu? Vou na asa, eu vou de pendurada, eu vou junto com a bagagem. Eu quero estar lá com o meu pessoal, entendeu? Eu tô aqui, eu quero estar lá com eles. Eu ajudei o Tony e agora não vou ajudar a minha própria equipe. E aí... como eu era Platinum, eles conseguiram lugar para mim. Onde que conseguiram? No meio do fundo do avião. Aquele assento que nem reclina, perto não do banheiro. Reclina. E assim, no meio do meio, assim. Não, e eu não poderia exausto. estar... Não, mas eu sofri. Eu veio uma coisa de gratidão, porque havia tantas pessoas ali desesperadas por um assento, que eu falei assim, como eu tenho sorte. Ai, que bom. Eu vou estar com a minha equipe. Então, assim, em nenhum momento eu falei, achei ruim. Eu fiquei feliz. Feliz demais. Oba, eu vou nesse voo, não importa onde. Na hora que eu tô para embarcar e entrego o meu bilhete pro funcionário da companhia aérea, ele me tira o bilhete da mão. Eu só olhei para ele assim, tipo, não tira o doce da criança. Pelo amor de Deus. Por favor, deixa eu voltar para trabalhar um pouquinho mais, sabe? Ele falou assim, não se preocupe. E voltou com uma business class. Nessa hora, vieram tears of joy. Eu lembro disso. Lágrimas de alegria. Eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei, muito obrigada, eu vou poder dormir. E na hora que eu fui para o avião, eu vi uma mãe cuidando do seu filho ali, tão carinhosamente, e ela tinha um travesseirinho para ele e ficava falando com ele com muito carinho, mas ela começava a falar, você viu, filho? A gente não ia conseguir. Você viu, filho? A gente ia ficar mais 2 dias aqui. E aquele sofrimento desnecessário tomou conta de mim de tal forma, assim, que veio um sentimento de compaixão muito grande. Eu queria tirar aquela mulher do sofrimento, porque, afinal de contas, ela já estava no voo, estava de business class. Quando eu reparei que ela tinha travesseiro, eu pensei, ela não comprou esse ticket, porque quem está na business não precisa levar a travesseiro, que já tem. Aí eu virei para ela e falei, oi, tô vendo o seu carinho com seu filho, com o travesseirinho. Você ganhou um upgrade? Ela falou, sim. E você já está nesse voo? Ela disse, sim. Então, por que você ainda está remoendo o passado? Por que você não aproveita melhor esse presente que lhe foi dado? Uau. Aí ela olhou para mim e falou, qual é o seu nome? O que você faz? E foi aí que eu estava contando para o Michel que eu estava um pouco preocupada, não, mas eu estava pensando como que eu vou atrair mais clientes para o ano que vem se eu fiquei trabalhando para outra pessoa, né? Sim. Como que eu vou levar mais clientes para os meus professores? Essa pessoa me trouxe mais 6 famílias, Uau. com um monte de crianças e executivos. E com isso, eu enchi a escola na época das férias. Uau! Você imagina, né? Ela estava voltando do voluntariado ali, cansada, exausta, o voo foi cancelado, conseguiram um voo no fundão para ela grata,
conseguiu o upgrade, e não bastante, ela ainda tinha um problema para resolver. No dia seguinte, ela tinha a reunião lá com a equipe dela, e um dos assuntos era o calendário do ano, né? As professoras iam dar aula para quem e tal, então ela, nesse voo, ela conseguiu descansar e conseguiu fechar a agenda. É incrível, isso é uma sincronicidade, né? Um ponto que eu aprendi agora e achei fantástico sobre o espiral e conecta exatamente com essa experiência que você teve, né? Então, acho com que... tudo na minha vida. Sim, impressionante. O que eu acredito ser fundamental, Eduardo, para a gente fluir com a vida, Sim, é ter uma aceitação incondicional. sim. Quando você não questiona. Depois que você aceita aquilo que você não pode mudar, e você se torna responsável pelo seu estado interior, e se torna mais flexível, você cultiva a arte da flexibilidade, você flui com a vida. Mas para isso acontecer, você precisa saber ouvir. Uau. As pessoas não escutam as outras. Porque como que você tem que escutar, ouvir, né? Sim. A escuta, eu não sei se é ouvir, escuta. É quando você vai escutar não só com seus ouvidos, mas com seus olhos. O que o corpo está dizendo? Sim, Com seu coração. sim. Você não vai estar pensando na resposta, não vai estar selecionando aquilo que você quer ouvir. Você realmente escuta a outra pessoa falar. Sim. Então, uma vez falaram assim, você não tem tempo para mim. Você tem tempo para os outros professores, mas para mim era uma professora. O que eu vi? Eu não era nada comigo. Sim. Você consegue ver que é algo que desencadeia algo que aconteceu com aquela pessoa no passado e ela traz para você. E nessa hora eu falo, eu sinto muito que eu tenho causado essa dor em você. Você é querida. Mas eu realmente não tenho tempo, às vezes, nem para mim mesma. Né? Então, não leve nada pessoal. Muitas vezes as pessoas fazem coisas para você que você fala, como que ele pôde fazer isso comigo? Como que ela pôde fazer isso comigo? Como que a Miriam pôde chegar atrasada aqui hoje, meu Deus do céu? Não é nada com você. Sim. Quando você sai do mimimi, do pensamento obsessivo autocentrado, você vai além do seu medo, você encontra o quê? Liberdade. Sim. A gente ia falar um pouquinho sobre o medo. Sim. E aí eu estava vendo ali, numa das minhas aulas em inglês, né? Que eu falo um pouco do fear, que é o medo, né? Fear. Então, o F é o false, falsa. Evidence, evidência. De algo que aparenta ser, appears, R, real. Então, o medo, ele não é real. Por isso que, num dos exercícios que o Tony dá e que eu preparo as pessoas como senior leader, é você andar no fogo. Mas para que você vai andar no fogo? O fogo é uma metáfora. Você anda no fogo porque ele representa tudo aquilo que você teme. Sim. E que o impede de fazer o que ele conseguiu fazer. Ir além do medo. Tem aquele livro e tem um videozinho, Quem Mexeu no Meu Queijo. Sim. Não sei se vocês já Sim, leram. E no final aparece, When you go beyond your fear, you feel free. Quando você vai além do seu medo, você se sente livre. Vá com medo. O problema maior, eu acho, que a pessoa não quer errar. É o medo do fracasso, mas é só o fracasso que pode te ensinar a ter sucesso. Uau. Quantas vezes eu fracassei? Sim. E quantas vezes ainda vou fracassar? Mas nunca é fracasso quando você pode aprender algo.
Não, é legal Sim. você, porque você é uma empreendedora, né? Sempre foi, verdade? Sempre. E aí você fazendo esses cursos, investindo nisso, muitas vezes, muita gente que pode estar em casa assistindo, falando, um dia, quando eu fizer o curso do Tony Robbins, ou quando for lá para a Índia, minha vida vai ser iluminada. Não, peraí. Como é que é isso? Aí, como é que é isso? Aí vem um Covid e você perde tudo. É, E aí tudo que você poupou, quando você tem uma missão, você investe de novo. Vai ter retorno? Não sei. Mas é o que o meu coração quis fazer? É. Porque você tem que saber lidar com dinheiro. Ele tem que estar na sua lista de prioridades. Mas ele não pode ser o objetivo de você decidir ou não abrir aquele negócio. Eu vou abrir esse negócio para ter dinheiro. Você pode até ter, mas vai perder. Quando você opera de um estado de ganância ou ambição... ambição é bom, Miriam. Não vem falar que ambição não é um treco bom. Não é, não. Ambição é aquilo que você sente que é menos. Então, você quer ter mais para provar algo ou para você mesmo, ou às vezes para o seu pai, para sua família ou para a sociedade. Você tem que operar de um estado de conexão e de amor. Então, hoje, eu posso dizer que eu opero de um estado de conexão e amor. O dinheiro, consequência. e você aplica isso no seu negócio, como Eu estou empreendedora. aplicando novamente. Então, Nossa, eu passei por grandes mudanças, mas a única certeza que a gente tem é que algo vai mudar. sim. Por isso que você tem que aprender a ter essa aceitação incondicional e ter essa responsabilidade pelo seu estado interior e ficar flexível para poder se adaptar e fluir com a vida. Isso não quer dizer que você tem que ficar insistindo. Sim. Pode ser que amanhã eu esteja fazendo uma outra coisa, mas que esteja ligado com a minha missão. E qual é a minha missão? Servir. É ser amor. Ser amor. Uau. E poder impactar todos os seres vivos. E poder ensinar que nós somos um só. Eu faço aqui sempre um mapa com a minha missão. Pois, se tiver tempo, eu até mostro. Senão, a gente faz para um outro capítulo. Sim, sim. Mas pode continuar, Michel. Eu sou sua fã, estou conhecendo o Eduardo mais agora, né? Mas eu me lembro que você me impactou também com a sua coragem e calma. Você foi um exemplo. E outra coisa, eu falei assim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque as pessoas realmente acreditam. Cheers. Nossa, eu aqui sou seu fã, imagina. Você me ajudou ali com o seu aconselhamento no momento muito difícil, um momento de uma decisão muito forte que eu estava tomando na minha vida e foi muito positivo mesmo. Mas aí eu me lembro até quando você falou que você pegou minha masterclass e em momentos difíceis depois também, até no retorno, você ficava escutando a masterclass com aquelas aulas para te dar força. Então, a gente tem que fazer uma coisa. Muitas vezes, a gente tem que prestar mais atenção naquilo que a gente, sabe, está fazendo. O programa de TV que você está assistindo, Sim. o podcast que você está ouvindo, Sim. entende? E escutar só coisas boas. É uma das razões que nós criamos esse Sim, podcast, sim, é sim. justamente aí, para levar histórias como a sua, Boas mensagens. boas mensagens, positividade. Porque hoje as pessoas, né? Eu estava conversando com o Rodrigo agora há pouco. Teve um período que eu não consegui, eu sempre gostei de ler, né? Teve um período na minha vida que eu não estava conseguindo ler um livro. Porque tinham pensamentos intrusivos ali, aquela mente acelerada. E eu até conversava com o Eduardo, falava, caramba, eu tenho pessoas, né, para me mentorar, para me ajudar, para me dar, né, um toque, mas é difícil você ter a sabedoria ou ter aquele clique de onde aplicar aquele conhecimento. Então, acho que esse canal pode ajudar as pessoas levando essas mensagens, falando, gente, não é só você que tá com esse problema. Ah, não.
né? A gente fala em inglês, misery loves company. Sofrimento adora companhia. Boa, gostei. Misery loves company. Não, gente. O sofrimento é uma coisa, a dor é outra. A dor faz parte da vida. O sofrimento é uma opção. E o que causa sofrimento? Valendo $1 milhão, que o Leonardo vai pagar ali. O Rodrigo, tô olhando para ele, falou que vai Muitas pessoas podem dizer contribuir. falta de dinheiro. Falta de dinheiro? É. Muitas pessoas podem dizer isso. O que causa sofrimento são 3 palavras, primeiro. Loss, less and never. Perda, menos e nunca. O que causa o sofrimento é o seu pensamento obsessivo autocentrado. É o mimimi. Meu nome, minha empresa, minha posição, minha família. As pessoas estão lá, a pessoa está doente, está sofrendo na cama, e a pessoa começa a chorar na hora que a pessoa se foi. Gente, você quer ficar na cama sofrendo por ela? Você vai sofrer, porque o que eu vou fazer sem ele? It's all about you. É só sobre você. O que causa o sofrimento é o pensamento obsessivo autocentrado. O seu problema não é dinheiro. O seu problema é: eu estou tão preocupado, eu vivo na escassez, eu estou num estado de escassez que eu fico cego ou cega e não consigo ver possibilidades. Então, é a mente. Por isso que você tem que kill the monster while it's little. Matar os pensamentos e essa mente enquanto esses pensamentos ainda são pequenos. E decida que você não vai mais sofrer. Todos nós sofremos. É impossível viver 100% do tempo num belo estado de ser. Eu mesmo estava sofrendo porque eu não gosto de chegar atrasado em lugar nenhum. E muito menos desapontar as pessoas. É sobre mim. Porque ele estava tranquilo. Mas como? É a minha autoimagem. É o apego à sua autoimagem. Porque a gente... Tudo bem que a gente quer ter uma autoimagem, de ser uma boa pessoa, um bom profissional, um excelente professor, um CEO fantástico, um líder inspirador. O problema está quando nós ficamos obcecados e temos um apego àquela autoimagem. Porque nós temos medo que aquela autoimagem fique menor ou temos um craving, um desejo de aumentá-la. É esse apego que causa o sofrimento. Você me mostra uma pessoa que não tenha problema. Eu tenho uma pessoa. Tá no Que cemitério. que é um... Tá no cemitério. Não é possível. Tá no cemitério. Sabe que essa pessoa é um bilionário. Eu falei bilionário. E você mentora. Eu vou puxar aqui. Eu não sei, eu vou tomar cuidado com as palavras. Mas você é coaching de um membro da família real da Ásia. Uma das famílias mais ricas do planeta. Membro da família real Então, da eu vou dizer uma Ásia. coisa. E aí, quando ela falou, quem tem problema não tá ligado a dinheiro. Porque se você mentora esse bilionário da Ásia, como é que é isso? Ele não deveria ter problemas, a vida dele Mas dinheiro tem. Mas o problema é quando você tem um apego. Sim. Porque você cria várias coisas, depois você não vê o retorno, mas você não vai para a abundância, ou você se sente um fracasso porque ainda não mostrou para outros, né, Sim. do seu país, ainda o seu poder. É uma coisa muito delicada. Não é a escassez não está na sua conta bancária. A escassez aí é um caso muito interessante, porque aí você vai ver o que a pessoa passou na infância, como a pessoa se sente dentro da família. Você vai me dizer que a Lady Di, por exemplo, tinha falta de dinheiro? Não, Não tinha. Mas ela sofria. demais. Gente, não é o dinheiro. É
como você se sente quando está sem. Ah, eu não posso ter aquele carro que eu quero, eu não posso. Então, é o desejo. Por isso que fazer tapas, que foi esse caminho para a iluminação, você vai aprender a se livrar dos demônios que te impedem de ser feliz. Que são os maras. Os maras em sânscrito são demons, demônios. Os demônios da mente, do ego, da dualidade e dos desejos. E depois você se livra de você mesmo, porque você entende que você nem é. Uau. A Miriam é uma gigante. E ela não quis detalhar como que é servir esse membro da família real e todas as pompas envolvidas nisso, porque eu sei que é algo Gente, pesado, você sabe o que é? mas Você tudo sabe bem. o que é você olhar para alguma coisa, aí já tem alguém que já foi orientado a comprar para você? Chegou num ponto que eu não podia ir em lugar nenhum que a pessoa que estava me acompanhando comprava. Uau. Eu não podia. Gente, eu voltei com vários presentes que eu nem queria. Não, é incrível. Eu não podia olhar para nada. Ah, Você gostou disso? Aí chega uma hora que eu não quero mais olhar nada. Eu me lembro que eu fui no mercado e eu quis comprar um prato daquele país. A tristeza da pessoa é que eu queria só um prato. nossa. É para coleção, gente. Eu não preciso de mais pratos. Para quê? Mais. Não, incrível. E você sabe que ela lançou um app com todo esse conteúdo, com tudo isso, Gratuito. Uau. e ela colocou lá, me passou, fiz o download, fiz lá, segui, assisti todos aqueles vídeos mais, muito bom. Mas só depois de tudo isso que ela foi falar assim, e ela foi me contar essa história da pessoa que ela mentora e tal. Fiquei, nossa, como ela é generosa, porque ela não usa isso, né, Sim. pra vender. Não posso. Eu acho, mas assim, Eu não posso. você E sabe tem na várias internet, né, pessoas. quantas pessoas não E tem inventam vários histórias. CEOs, CFOs, mas não vem ao caso, né? Não vem ao É, caso. São pessoas como a gente. Sim. É como eu falei desde o início, ninguém mais, ninguém menos. Agora, eu não sei por que determinadas pessoas já vieram em famílias abundantes, financeiramente falando. Mas no caso dessa pessoa, eu sei que essa pessoa veio para cá para ajudar a humanidade. Uau. E É aí? muito especial, muito diferente de outros membros da família. Olha. Nossa. Me fala um pouco dos cursos. Agora você dividiu. Você criou Eu 3 tenho, cursos. eu tenho o Faça da Sua Vida uma obra-prima, que são 15 aulas em português, com legendas em inglês, sobre o belo estado de ser, sobre liderança, é um compacto do que eu aprendi com os meus mentores. Aí tem um outro curso, assim, são cursos assim que qualquer um consegue pagar, né? Sim. R$90, R$45. E esse completo é de R$450, que você pode pagar em 12 vezes. E tenho também em inglês, sem as legendas em inglês, só em inglês, o mesmo conteúdo. Uau. E tá no minha. Você pode ir no miriammagalhães.com. Aí esse Miriam ainda está com I, M-I-R-I-A-M Magalhães, né? Mas no Insta tá com Y, que é o que eu vou estar usando, que era o que era para ter sido registrado, na verdade. Sim. Mas que não A gente foi. vai deixar todos os links, inclusive dos cursos, tudo aqui na descrição do Mas vídeo. vou criar outros. Sim, Ainda tem mais maravilha. novidades E depois o site também. do curso Tapas. Eu vou criar outras coisas. E nós vamos ter... Você estava falando que queria ir para a Índia também, É o meu conhecer o sonho conhecer Ekam. o Ekam. Então, a Prita Di vai estar vindo para o Brasil no Verdade. dia 7 de novembro. Eu vou deixar um Puxa. link lá também. Puxa, E vou estar lá, com eu certeza. vou estar organizando, contribuindo, né? Não ganho nada com isso. Eles chamam de seva. É uma contribuição sem remuneração. Não sou sozinha, são várias pessoas que estão ajudando a trazer Prita Di para o Brasil para falar sobre o despertar da consciência. É Field of Awakening, o campo do despertar. Eu conheci a Prita Di num treinamento que eu participei em 2021, na época ainda da pandemia, tudo digital, era o Fator X do Pedro Superti. Não, foi o Manifest? Não, foi um treinamento do Pedro Superti de diferenciação.
né? Uhum. Ele é um especialista em marketing e ele é muito conectado com isso. Acho que ele já foi para alguns lá para a Índia, nos treinamentos dela. E ela fez um treinamento pra gente online, lá da Índia mesmo. Sei. E aí aquilo me tocou. O que que te Foi- pegou mais, assim, Foi que... exatamente sobre. Porque o treinamento era sobre marketing de diferenciação. E o conteúdo dela foi exatamente voltado para isso, para dentro, assim, a diferenciação de partir de dentro de você, dessa, digamos assim, o ser, né? De você, coisa do respirar, de sentir. E aí depois eu comecei a acompanhar e aprendi a oração do Ekam, né? Hamsa, Soham, Ekam. Ekam, Você sabe o que quer dizer? Hamsa, eu sou você, eu sou o Sim. divino. Hamsa, Soham, você é eu. Sim. O divino está em mim. Sim. Ekam, nós somos um. Oneness. E eu tava contando pro Michel um pouco antes aqui, a gente tava tomando um café, e eu falei, Michel, pensa numa sensação boa que é fazer essa oração do Ekam, né? É muito bacana. E então, daquele treinamento diante, daí eu conheci vi o templo, eu achei aquilo de olhar, eu fiquei encantado. E fui pesquisar o que é isso. E aí eu descobri que aquele templo foi construído baseado num número divino que Olha, existe. eu tô dando risada porque a gente tava falando disso. Ontem. É, Eu até pedi pro meu marido, que é engenheiro civil, Sim. cético, certo? De família protestante, e que eu levei para a Índia e ele ficou encantado. Ele gostou mais do que o Taj Mahal. Pela energia. Ele falou, Incrível. você entendeu o que ele falou sobre a forma? Sim, Fibonacci, é tudo da perfeição, né? Desde o solo, as medidas, a arquitetura. A arquitetura toda, na verdade, é baseada num padrão que está em tudo Nas na natureza. pirâmides, na natureza, No áurea. formato. Alguma coisa... No formato de Precisamos tudo de um do engenheiro aqui para explicar Ele melhor. falou assim, aquilo é uma arquitetura áurea. Falei, nossa, nunca tinha ouvido essa expressão. Não, o que acontece? A energia flui de uma outra forma lá. E o que nós somos? Energia. E, falar nisso, um assunto legal para a próxima vez pode ser energia. E os Muito pontos, os chakras, o poder Nossa, eu energético deixei aqui e os anotado. healing bowls. Sim. Energia. Além de energia, como acalmar os pensamentos acelerados. Essa questão que você falou do nosso inconsciente ser muito maior que o consciente, como que a gente pode se relacionar com isso? E a gente ensinar a mente serena e outras práticas, talvez na próxima vez também. Mente serena, isso aí. Ela falou sobre mente serena. Por quê? A gente não tem mais tempo. Tempo estourado. Gente, estourou o tempo, mas respire profundamente por 1 minuto. Segundo, observe seus pensamentos, as suas emoções e os pensamentos por trás de cada emoção. E depois imagine uma luz no meio do seu cérebro, no meio do córtex pré-frontal. Dê um sorriso e abra os olhos. Uau. Só isso. E vamos falar também da sua experiência, uma experiência pós-morte. Também Ok. muito interessante. São vários episódios, não percam. É isso aí. Exatamente. Muito E obrigada. aí, gostou? Eu vim aqui hoje para ter uma aula. um Adorei, treinamento. obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado. Um por todos, todos por um. Gente, então, toda semana, terça-feira, episódio novo. Obrigado por assistir, compartilha, curte, passa para seus amigos, porque hoje o conteúdo foi pesadíssimo, muita coisa Não, boa foi aqui. pesado não. Hoje o conteúdo foi leve, suave e transformador. Nossa, demais. Eu acredito muito no poder das Gente, palavras. vocês são fantásticos. Muito obrigada. Obrigado, Miriam. Eu sou você, você é eu, nós somos um. Perfeito. Gratidão. Tchau. Tchau. Valeu. Nossa, que muito bom.